Olá, tudo bem? Eu sou a Thaís Slaski e esse é um canal de pintura e hoje a gente vai falar do terceiro segredo para aprender a pintar. Então já deixa seu like que apoia muito o canal e ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo. E vamos falar um pouco sobre o terceiro segredo hoje. O terceiro segredo para aprender a pintar é entender que a pintura não é intuitiva. Não é intuitiva, né? Muito se diz que a pintura é dom, é talento, é algo assim sobrenatural, é algo fora do controle, né, da gente, como se fosse algo que vem intuitivamente ou não vem, né? Então tem os sortudos e os azarados, então quem pinta e quem não pinta. E o terceiro segredo é saber que a pintura, o aprendizado de pintura, ele não é intuitivo, tá? Pintar é uma habilidade e como toda habilidade, ela se torna intuitiva de tanto a gente fazer. Então, ao longo do processo de estudar pintura, lá na frente, vai ficar intuitivo para você, como qualquer outra habilidade. Sei lá, como dirigir um carro, né? No começo, você pensa, né? Que precisa da embreagem, que precisa mudar de marcha. Você pensa para dirigir, mas ao longo do tempo, de tanto dirigir, você começa a não pensar mais quando é que tem que mudar a marcha, quando é que tem que fazer tal coisa, começa a fazer intuitivamente. Mas a gente dirige intuitivamente, a pessoa nasce sabendo dirigir, como se fosse um dom, né? Um talento. Não, e pintura é a mesma coisa, é uma habilidade. E como toda habilidade, ela pode ser adquirida. Para aprender a pintar, a gente tem que se expor à pintura, né? Então, colocar para dentro da gente pintura, o que isso significa? Olhar outros artistas e estudar técnicas de pintura seriamente. Ou seja, em vez de pensar, eu vou estudar intuitivamente, ir lá na loja de material artístico, comprar um monte de tinta e sair pintando, procurar técnica de pintura, como ler um livro, entender um pouco de teoria da cor. Teoria da cor é muito importante para pintar, porque é a teoria da cor que vai te dar base para saber misturar cor. E isso é muito importante mesmo. Então essas coisas você tem que ir colocando para dentro, que é olhar outros artistas, né? Estudar cor, estudar outras técnicas, né? Saber o que você gosta, se você quer uma pintura mais minuciosa, se você gosta de um pincel solto, até olhar movimentos artísticos, sei lá, se você gosta, te atrai os impressionistas, por exemplo. Isso já dá uma dica de manuseio de pincel, né? Que pode ser mais solto, uma pintura mais rápida, mas é fundamental ter a teoria da cor, ter técnica de pintura e de uma maneira séria, não uma maneira assim, achando que vai vir intuitivamente, vai cair do céu, mas estudando de uma maneira séria, porque senão não vai adiantar nada você estudar errado, mesmo que seja por anos. A única coisa que vai acontecer é você ficar bom em fazer um negócio meio errado, sabe? Você nunca vai ficar satisfeito, isso vai trazer muita frustração. Então, assim como, sei lá, dirigir um carro, né? Você tem que aprender do jeito certo, senão o carro ele não sai do lugar. Não adianta você insistir em acelerar ele, sair ele do zero com a quinta marcha. Não vai, né? Tem que pôr a primeira. Então tem regras pintura, né? Assim como outras coisas têm as suas regrinhas. E ao longo do tempo que você vai treinando, você vai adquirindo habilidade e daí quem vê de fora acha que você tem dom, talento e faz as coisas intuitivamente, mas não, né? Houve aquele período anterior
de estudar a pintura, de estudar aquela habilidade, de estudar de um jeito certo até adquirir essa desenvoltura, né? Essa coisa mais solta que todo mundo adquire quando tem, né? Estuda algo, estuda qualquer coisa. Que mais? Além de você colocar coisas relacionadas à pintura para dentro de você, né? Como estudar técnica, ver muitos outros artistas, isso é muito importante, né? Dar uma passeada na obra de outros artistas, isso vai abrir os olhos. Você também tem que fazer um movimento contrário, tirar coisas de dentro de você e pôr para fora. E o que é isso? É fazer esboços de coisa que você gostaria de pintar, colocar para fora inspirações ou assim, viu algo, mesmo que você ache bobo, vai lá e escreve. Então você vai pondo esse material para fora e junto com esse estudo que você põe para dentro, você vai criar novas pinturas e crescer na pintura. Mas, volto a dizer, bater na tecla, é muito importante estudar a técnica. E outra coisa, né? A pintura, ela não é uma coisa intuitiva no sentido dela vir inteira de uma vez só, sabe? De você aprender tudo de uma vez. Como tudo, o legal é aprender de pouquinho em pouquinho. Ou seja, o que isso significa? Que quando a gente olha algo muito grande, a gente acha tudo complexo e acha, ai, não consigo fazer. Nossa, tudo isso eu não consigo fazer. Mas se você fragmentar o seu aprendizado de pintura, então começar com pinturas pequenas, pensar, vou estudar, sei lá, retrato. Então, estudar tecnicamente como faz paletas de pele, como faz, o porquê faz, porque as paletas elas têm uma regra, ela tem uma teoria da cor por trás delas. E se você entende o conceito da teoria da cor, depois fica muito mais fácil de usá-las. Não é intuitivo, tem que estudar. E daí você pega e estuda retrato. E em vez de começar e querer pintar tudo num dia só, vai por pedacinho, então fragmenta a pintura, né? O Leonardo da Vinci, ele fazia uma analogia da pintura que eu acho muito legal, que ele falava assim, a pintura é como ler um texto. Se você pega uma página de um livro, ela inteira escrita, você não bate o olho na página inteira e sabe sobre que assunto está escrito. Para entender o contexto daquela página escrita, você precisa ler, né, sílaba por sílaba, palavra por palavra, devagarinho, né? Você vai lendo, primeira linha, segunda linha, um parágrafo, né? Uma página, outro parágrafo, e você entende o que está escrito lá. E da mesma forma, ele dizia, na pintura é a mesma coisa. Você não vai olhar, por exemplo, esse buquê de flores e sair pintando ele inteiro. Você vai olhar pedacinho por pedacinho e lendo ele, como o Leonardo dizia, e resolvendo ele. O desenho desse pedacinho, a cor que é usada, em cima de teoria da cor, claro, e ir resolvendo pedacinho por pedacinho da sua pintura, sempre de observação. Ou seja, sem pintar de memória. A pintura de memória, ela só serve quando você coloca a sua imaginação para fora e fala, ah, eu quero pintar um buquê de flores. Mas a partir do momento que você quer pintar, você tem que ir atrás de uma referência visual, seja uma fotografia, seja montar um buquê na sua frente e começar a pintá-lo. Então, sempre pintar com uma referência visual, sempre. Tá? Seja fotográfica, seja, né, por exemplo, num retrato seria um modelo posando para você, modelo vivo. E daí você pinta, vai devagar. E esse devagar, que é igual pensar
as letras de um texto, né, as sílabas, e daí você vai entendendo, a pintura é a mesma coisa. Fragmentando, pedacinho, pedacinho, né, vai aí, sei lá, pega bem pequenininho, 3 centímetros quadrados, mais 3 centímetros quadrados, e você vai montando um todo. E ao longo do tempo, você vai aprendendo a fazer várias coisas, mas elas não vão vir intuitivamente, assim, jorrando na sua cabeça, e de uma vez. E não existe uma coisa dificílima. O que existe são coisas que não foram fragmentadas o suficientes. E se você transforma a pintura como se fosse um quebra-cabeça que você tem que montar, então você vai de pecinha em pecinha, quanto mais pecinhas você tiver montadas, mais fácil vai ficando, né? E mais fácil você chega naquele ponto que todo mundo acha que foi intuitivo, né? Ou dom, ou talento. E também, quanto mais você monta esse quebra-cabeça, mais você entende também as peças que estão faltando. Daí você vai atrás e vai estudando. Como? Com livros técnicos, né? Buscando informação ou fazendo aula, mas a técnica ela é sempre necessária. Então, se você fragmentar seus estudos de pintura, né, você vai deixar de ter aquela ilusão de que tudo é complexo, tudo é muito para você e que tudo é difícil. E você vai indo aos poucos, fragmentando, fazendo de pouquinho e vendo como tudo fica mais fácil. Porque, na realidade, não existem coisas difíceis de pintar. Assim, nossa, isso é tão difícil que é impossível. Existem coisas que não foram fragmentadas o suficiente. Então, aquilo, quanto mais difícil a pintura, mais você fragmenta e vai resolvendo cada pedacinho com paciência. A pintura, ela exige paciência. Tá legal? Então, esse foi o segredo de hoje. A pintura, ela não é intuitiva. Nem Leonardo da Vinci pintava num todo, ele fragmentava, e essa analogia que ele faz com uma página escrita é muito legal, porque a gente consegue, né, entender. Nenhum de nós somos loucos de falar, de olhar uma página escrita de longe e saber que entendeu o texto, né? E por que que a gente olha uma coisa para pintar de longe e quer sair pintando e que dê certo? Então não tem sentido fazer assim, né? E se Leonardo fazia fragmentando, por que cargas d'água nós vamos fazer diferente, achando que tem que desenhar tudo, que tem que estar tudo perfeito? E essa coisa de fragmentar, ele vale não só para a pintura, como também para o desenho, né? Para o esboço, né? E para a pintura em todas as demãos. Então, não é porque fez a primeira demão da pintura que na segunda vai ser intuitivo e solto e sem prestar atenção. A segunda demão também exige que você fragmente, que você se concentre, que você preste atenção e vá como você lê um parágrafo de um livro, né? Sílaba por sílaba e entendendo o conceito que está ali escrito. Na pintura, a mesma coisa, você vai entendendo aquilo que você tem que desenhar e como tem que desenhar e como tem que pintar. Tá legal? E a pintura exige calma. Então, esse é o segredo de hoje. Fragmente, vá de pedacinho por pedacinho, presta atenção nas técnicas que você coloca para dentro de você e esteja atento em colocar coisas para fora também, que é o que você gosta, o que você pensa, os seus rascunhos, e estudar fragmentando, fazendo igual Leonardo da Vinci nos ensina até hoje. Tá bom? Então, tchau, uma boa semana e até o próximo vídeo. Até mais!